Olá, eu sou Laís Benvenu, sou nutricionista do Convênio Unimed e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre aleitamento materno, um assunto de relevância global na saúde da população. O mês de agosto, que chamamos Agosto Dourado, é um mês de incentivo, promoção e empoderamento das mulheres ao aleitamento materno. Um assunto tão importante que tem um impacto global na saúde e em todas as crianças e população. Vamos falar sobre essa importância do leite materno. O leite materno, ele contém todas as propriedades nutricionais que uma criança precisa ao nascer. Vitaminas, minerais, nutrientes macro e micro. Além disso, ele contém fatores de defesa. Como assim? Anticorpos que a mulher passa diretamente para o bebê que nenhum outro leite de nenhum tipo consegue fazer. Então, bebês que são amamentados têm menor incidência de diarreia, até porque não tem contaminação por acessórios, tem menor incidência de infecções de ouvido e respiratórias. Não vamos esquecer que a digestibilidade do leite é muito melhor. Crianças que mamam o leite da mamãe conseguem ter uma forma mais fácil de digestão e tem menos cólicas e evacuações mais normais, apesar de existir uma grande variabilidade nisto. A parte importante que tanto liga mãe e bebê é o vínculo. Não existe nenhum ato maior de amor da mãe pelo seu filho como amamentar. É um momento importante, é um momento que eles fortalecem esse vínculo. Também temos que lembrar que a formação da dentição, oclusão de dentes, até depois impacto em fala e mastigação, deglutição, são muito beneficiadas em crianças que fazem um aleitamento materno. Enfim, existem inúmeras pesquisas que colocam que crianças amamentadas têm um benefício de vida e saúde prorrogado, não só quando pequenas, mas quando elas ficam adultas. Doenças crônicas não transmissíveis têm menor incidência em crianças que são amamentadas. Então já começa da base essa parte importante, né? A mãe, por outro lado, se beneficia também. Como eu já falei, tem a parte do afeto, do amor, do carinho, do vínculo, mas não só. Quando uma mãe amamenta, ela consegue ter a produção de um hormônio chamado ocitocina. Essa ocitocina, ela existe para a liberação do leite via seio materno. Também faz contração uterina. Então a chance da mãe ter sangramentos grandes é muito pequena. Reduz principalmente a anemia pós-natal. Além disso, estudos a longo prazo revelam que mães que amamentam têm chances menores de câncer de ovário e de mamas. Nossa, quantos benefícios, hein? Não vamos nos esquecer que é de graça, tá quentinho, tá pronto, tá disponível a qualquer momento. Os outros leites sempre trazem alguma contraindicação ou acabam gerando mais trabalho e mais custo. Pois então, com todas essas vantagens, por que não? Porque falta apoio, porque falta cuidado, porque falta empoderamento às mães ainda no pré-natal. Nós precisamos enfatizar esse assunto. Gestantes precisam ser trabalhadas antes mesmo de ter seus bebês, para que elas entendam o quanto é importante ter um filho e amamentá-lo, cuidá-lo, ter esse carinho, ter esse cuidado. Não é fácil, esse primeiro momento realmente, ele é mais complicado. Algumas gestantes, elas fazem cesárea, então é um pouco menos natural, o organismo leva um pouco mais de tempo para entender. Fora que o primeiro leite que vem ao seio materno, a gente chama de colostro, e as pessoas acabam achando que isso nem é leite. Mas, muito pelo contrário, esse colostro, que é o leite dos primeiros dias, ele vem como uma vacina para essa criança. É cheio de imunoglobulinas que fazem com que essa criança fique muito saudável e tenha menos doenças. Então, a gente precisa dar esse apoio.
dá esse incentivo. Se não for na técnica, se não for no pré-natal, que seja depois, que seja a família, que seja o profissional, que todos que estão ao redor apoiem, não necessariamente ali no auxílio durante a técnica da amamentação, mas fazendo alguma coisa para a gestante, deixando ela mais tranquila, mais calma. Ela consegue pensar nessa proposta e depois também, no momento de amamentar, que a gente chama de puerpério, ela consegue ter mais tranquilidade na hora da liberação do leite, porque esse sistema ele é muito hormonal. A ativação principalmente ocorre pela sucção. Então, quanto mais esse bebê sugar o leite dessa mãe, mais rápido, mais efetivo e mais eficaz será o processo. Porém, muitas coisas acabam dificultando esse processo. É o caso, por exemplo, de alguns acessórios, como mamadeiras, chupetas, mamilos intermediários, bicos intermediários que se chamam, que acabam confundindo o bebê. Muitas vezes, pelo uso da chupeta, ele acaba cansando, especialmente quando recém-nascido, de fazer aquele esforço e quando chega ao seio não consegue fazer um esgotamento suficiente. A mamadeira é clássica por nos informar confusão de bicos, nos promover confusão de bicos. O que é isso? A forma com que o leite flui da mamadeira e flui do seio da mãe não é a mesma. E obviamente o fluxo da mamadeira é muito mais rápido e fácil do que o seio. Então é um dos principais fatores que atrapalham a continuidade do aleitamento. E aí, quanto mais essa criança toma leite na mamadeira, menos ela toma no seio materno. E aí é um ciclo sem fim. Ela acaba tendo menor produção e isso acaba por fazer essa mãe desistir. Então, vamos lembrar que temos que colocar essa mãe para amamentar desde o primeiro momento de vida. A gente chama a hora de ouro. O ideal é que esse bebê nasça independente do tipo de forma, cesárea ou normal, assim, parto normal, que ele seja colocado imediatamente ao seio materno. É uma prática necessária. Todos os médicos, pediatras, enfermeiras, obstétricas, enfim, quem estiver acompanhando esse momento, devem promover isto. Porque o primeiro contato com a mãe é instintivo. A criança é colocada ao seio e logo ela suga. E isso favorece muito, muito a descida do leite. Então, precisamos ter esses cuidados para que as coisas aconteçam de fato. E quanto, quando, como? Vamos lá. Quanto tempo a gente deve amamentar? Não existe uma regra para quanto tempo devemos amamentar. Podemos amamentar 2, 3 ou 4 anos, mas existe uma regra muito importante que é dar somente leite materno, sem nenhum tipo de outro alimento ou bebida para a criança até o 6º mês. Nem no verão, nem água, nem nada. Somente leite materno. Está tudo aí, tudo dentro do leite. Porque o leite que sai inicialmente do seio da mamãe, ele é mais líquido, ele contém um fator de hidratação e algumas vitaminas e minerais. E o leite que sai no final da mamada, ele possui mais gordura. Então o bebê consegue matar a sede e também matar a fome. Claro que isso precisa ser adequado, porque muitas vezes essa má prática, essa falta de ajuste com o esgotamento da mama e essa informação para as mamães faz com que elas acreditem que existe leite fraco. E isso não existe. Todos os leites são fortes e suficientes para esses bebês. A gente que às vezes se deixa levar por algumas informações que não são verídicas. Então vamos pensar sempre que é o nosso instinto que deve prevalecer e essas regrinhas de ouro. Depois do 6º mês, nós devemos seguir com alimentos. Não é porque o leite não se tornou mais importante, é porque o bebê demanda alguns nutrientes a mais. Ele demanda ferro e algumas outras coisas que ele vai precisar da alimentação mesmo. Então, devemos seguir com o aleitamento e complementar com os alimentos. Claro que dessa parte nós devemos ser bem orientados quanto a isso pelo nosso pediatra. É bem importante. Então, o que pode prejudicar mais os momentos da amamentação?
Principalmente a pega inadequada. Fora o apoio, o ajuste da mamãe ao bebê inicial e a informação, que é muito importante, a informação real, fatídica e verídica, que realmente faz sentido e não aquelas informações alheias que algumas pessoas nos passam, nós precisamos pensar que existe uma forma correta desse bebê ir ao seio materno. E muitas vezes essa forma inadequada faz com que esse bebê não sugue o suficiente ou até mesmo essa mãe crie fissuras ao seio. Isso pode provocar processos até mais graves, como uma infecção mamária. Portanto, isso precisa ser ajustado pela mãe, pelo bebê e pela equipe que atender inicialmente. E se você estiver com dificuldades, procure ajuda. Isso é muito importante e faz muita diferença. Existe tempo? Existe fim? Existe começo? Não. O leite materno deve ser oferecido sob livre demanda. Como eu falei lá no início, ele tem uma digestibilidade muito boa, então o bebê faz rápido essa digestão. E também esse bebê tem uma capacidade muito pequena de estômago, então não é uma regra que ele mame a cada 3 horas, principalmente quando ele é pequeno. A regra é oferecer o seio sempre que o bebê quiser. Mamadas muito longas também podem indicar pega incorreta, então precisamos ter um meio termo. O importante é que esse bebê vá ao seio e esgote de forma adequada para que ele possa pegar esse leite do final e ficar bem nutrido e permanecer um tempo um pouco maior entre mamadas. Com o tempo isso vai se ajustando, o bebê mama mais, mama em espaços maiores, mas no começo tudo é muito novidade. Quando termina a mamada, geralmente o bebê faz isso sozinho, é muito instintivo, a menos que a pega esteja incorreta. Então, precisamos deixar a coisa rolar. Tudo isso junto vai nos ajudar a conseguir esse momento. Todas as mulheres devem amamentar, podem amamentar e sem dúvidas estaremos fazendo uma contribuição tanto para os nossos quanto para o mundo, porque esse assunto é de ouro, tanto como é o agosto dourado. Muito obrigada, pessoal!